disposição. De imediato aqui, passar a palavra para o nosso consultor legislativo, Sérgio Sena. O Sérgio vai falar conosco sobre o papel da consultoria legislativa na participação digital do processo legislativo. O Sérgio, além de ser consultor legislativo, é também, né, psicólogo, que tem uma larga experiência de trabalho aqui na nossa casa e cooperou já em projetos importantes da criação do E-Democracia, na discussão do Estatuto da Juventude, e tem se dedicado ao estudo da participação infantil nos processos decisórios, com práticas realizadas em campanhas de promoção de paz nas escolas. Prazer, doutor em psicologia da UNB, nosso consultor Sérgio Sena, para falar conosco sobre a participação digital no processo legislativo, Sérgio. Bom dia, deputado. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite para participar desta mesa. Aqui eu também agradeço a comissão, a equipe do E-Democracia, na pessoa do Cristiano Ferri. E eu queria, para mim é um prazer dizer que é um prazer falar sobre esse trabalho. É um trabalho que as pessoas às vezes não conhecem muito e vão ver um pouco. Eu vou tentar abrir um pouco essa caixa preta aí de um trabalho que não aparece muito. Uma dessas 2 milhões de ligações do projeto de lei é minha. Então, quando eu vi aqueles 2 milhões ali, eu via eu e minha família ali dentro, porque nós utilizamos esse sistema para fazer a marcação da nossa posição. E eu queria dizer, antes de começar a falar sobre o trabalho do consultor legislativo, eu queria explicar um pouco para as pessoas, né, o que é a consultoria legislativa e quem é essa pessoa do consultor legislativo, qual é a função disso e principalmente nessa participação digital. Bom, a consultoria legislativa é uma assessoria institucional, isso é importante a gente dizer, e ali estão servidores concursados que a Câmara mantém para auxiliar tecnicamente os deputados. Então, essa é a função, né, desse órgão da Câmara, né? É um trabalho muito interessante, nós somos divididos em 21 áreas do conhecimento, ali temos especialistas, nós somos cerca de 160 pessoas, 160 servidores, e nós, então, trabalhamos em prol de afinar ideias técnicas naquelas demandas que os parlamentares têm. Então, essa é, basicamente, a função da consultoria. Só para as pessoas terem uma ideia, no ano, por exemplo, de início de legislatura, como é o presente ano, nós chegamos a realizar 25 mil trabalhos. Então, essas 160 pessoas realizam, ao longo do ano, 25 mil trabalhos para os parlamentares. É bastante coisa, porque alguns trabalhos são bastante complexos. Eu cito aqui, por exemplo, trabalhos onde eu pude participar, medidas provisórias como a do PRONAS, o Estatuto da Segurança Privada, que ainda não foi apreciado, mas está tramitando, é um trabalho grande, o Estatuto da Juventude, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, só para citar trabalhos assim, de um vulto maior, complexos, que, na verdade, se desdobram, e o consultor legislativo, a consultoria legislativa, de alguma maneira, estava junto com outros atores, aí participando desse processo. Uma outra coisa é que o consultor legislativo, então, essas pessoas que estão ali nessas 21 áreas, é interessante dizer que, por exemplo, mais da metade dessas pessoas possuem doutorado na área e algumas dessas pessoas pós-doutorado. Então, realmente é uma equipe especializada. E uma outra característica muito interessante que me traz muito orgulho, deputado, de trabalhar nessa equipe, é que nós somos apartidários, ou seja, a gente tem que ter uma disciplina intelectual, isso a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, de tanto trabalhar para um parlamentar de extrema esquerda, como de um parlamentar de extrema-direita. É um trabalho muito interessante, é muito interessante. E é mais interessante ver ainda como as pessoas recebem o nosso trabalho. Tanto as assessorias pessoais dos parlamentares, quanto as assessorias partidárias e o próprio parlamentar, que vê no nosso trabalho assim, uma pessoa que está entrando ali, que é um pouco estranha até aquelas equipes, mas que vai colaborar com esse processo. Isso é muito interessante e é necessário realmente uma certa disciplina intelectual. Mas então qual é o papel do consultor legislativo nessa questão da participação popular? Uma das coisas que eu me ressinto como consultor é estar um pouco distante da população. O parlamentar, nesse contexto, ele está muito mais perto das pessoas. As pessoas o procuram. As pessoas conversam, o parlamentar, ele viaja para o seu estado, ele tem o seu escritório no estado, então ele está em constante contato. O consultor legislativo não tem esse privilégio.
Nós estamos em Brasília, nossa residência aqui, o nosso trabalho aqui, e muitas vezes o contato que a gente tem é quando existem audiências públicas, é quando o parlamentar nos coloca em contato com alguém que trouxe um problema, que trouxe uma questão, e a partir daí nós interagimos com as pessoas, né? Então, essa aproximação digital ela é muito importante para o nosso trabalho. Porque é uma maneira de nós vencermos, superarmos essa dificuldade, estarmos um pouco afastados da população, até porque nós estamos residindo, os consultores legislativos residem aqui no DF, no Distrito Federal. Então, a gente conhece muito, às vezes, a realidade do Distrito Federal, não conhece a realidade daqueles estados que são até, às vezes, distantes de nós, né? E a partir daí, então, nós participamos desse trabalho junto com a equipe do portal. É muito interessante que a equipe do portal Democracia ela consegue fazer essa coordenação de muitos atores. E esse trabalho é um trabalho feito a muitas mãos. Isso é importante também dizer. Então, o consultor legislativo ele se encaixa dentro de uma equipe, ele se encaixa dentro de um contexto. O que ele faz aí? Ele traz um conhecimento técnico para essa equipe. Tá? Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, né? A primeira coisa é ele, por exemplo, ajudar a organizar aquele debate inicial. O debate, ele é promovido, ele não é um debate que acontece assim, de forma desorganizada. Então, aquela estrutura inicial do debate, aqueles fóruns que são criados, aquelas perguntas que são feitas, elas são feitas para que a população se estimule a participar. Tá? E o consultor legislativo está aí, porque ele conhece. Né? Porque a gente trabalha com os parlamentares todo dia, a gente conhece os parlamentares do tema. Os parlamentares nos conhecem, a gente mais ou menos sabe o perfil deles, quais são as possibilidades e limitações. A gente sabe do tema o que é mais quente, o que é mais interessante, começar o debate, o que é mais importante. Eu dou um exemplo. Eu estou participando agora de uma comissão especial, como consultor de uma comissão especial sobre política sobre drogas. E drogas é um tema gigantesco, né? O foco da comissão, isso determinado pelos parlamentares, é o crack. Então, a comissão, quando foi criada, o foco foi esse. Quando surgiu o debate sobre a maconha, sobre a liberação da maconha, o que aconteceu imediatamente? As pessoas abandonaram, a população abandonou o debate sobre o crack e foi para a maconha. Só que é o seguinte, a maconha não é um ícone das drogas. Não é. Ela não é. E aí, o que os parlamentares fizeram? Muito sabiamente. Os parlamentares da comissão começaram, então, até pelo portal Democracia, levantar essa ideia. Olha, será que a maconha é o ícone das outras drogas? Será que nós não temos que tratar as coisas de forma diferente?